Vamos começar o áudio 32 do curso Ativação dos Intercessores. Gostaria de estar orando antes de começar esse áudio. Senhor, nós queremos te agradecer, muito obrigado pela tua mão poderosa sobre nós, que nos guarda, que nos protege, que guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, mesmo diante de tanta pressão, tanto ataque, tanta investida de Satanás para que possamos ceder aos seus convites, às suas ofertas. Nos guarda, Senhor, nos guarda os nossos pensamentos, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, nos coloca num local de segurança. Nós queremos aprender contigo e queremos descansar em ti também, Pai. Nós pedimos isso no santo nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos começar o áudio 32. Eu queria falar um pouquinho sobre Levítico 2. Eu comecei um estudo na nossa EBD aos domingos para falar sobre os sacrifícios. E o Levítico 2 tem muito a ver com oração. Um dos símbolos da oração na palavra é o incenso. E existe vários tipos de incenso na palavra, e esses incensos eles são usados para determinados rituais. E falando de incenso, a gente está falando de oração, de intercessão, de clamor, de pranto, de choro, de ações de graça. Quando a palavra ela nos faz menção a incenso, a gente deve sempre lembrar que incenso é oração. E oração é entrega. Oração é um tempo de entrega ao Senhor. É um tempo dedicado não simplesmente para jogar sobre Deus as situações e problemas que a gente está vivendo, ou para pedir algo. Por bem que o rogo, o clamor, a súplica, elas fazem parte desse processo de pedir ao Senhor, seja um livramento, seja uma graça, seja uma bênção, mas que a gente também possa ver a oração como um momento onde a gente vai simplesmente nos aproximar de Deus num período do dia, onde eu busco o aconchego do meu Pai, onde eu busco sentir o coração dele. A gente tem errado muito como intercessores, porque a gente é acostumado a achar que a oração é só falar. E a oração não é só falar. A oração também é você ficar quieto e ouvir o coração de Deus. Talvez você nem precise falar tanto quanto a gente é acostumado a falar nos momentos de oração. Se a gente aprender a ouvir o coração de Deus, se a gente entrar no período de oração não para falar, mas para ouvir só. Eu queria te desafiar hoje a você fazer isso, você começar a fazer isso. A gente já entra no nosso período de oração já com uma lista
de necessidades nossas, de necessidades do mundo inteiro. Mas quase ninguém entra num período de oração só para ouvir. Ficar quieto e ouvir o coração de Deus. Nós somos muito ansiosos e muitas das vezes a gente extravasa a nossa ansiedade na oração. Na verdade, a gente não está orando com o coração correto, a gente está expressando ansiedade, expressando um medo, expressando um temor, expressando uma preocupação. Tanto é que muitas das vezes, eu vou dar um exemplo, uma mãe que ora pelo seu filho que vai viajar, vai fazer uma viagem para algum lugar. E antes daquele filho embarcar, pegar o carro e viajar, ela ora com o filho, entregando a vida do filho, que o filho faça uma boa viagem e chegue em paz, que o Senhor vá guardar. Aí coloca os anjos na frente, atrás, em cima, do lado, embaixo, no porta-luva, no porta-mala, em todo lugar do carro. E o filho vai embora, vai viajar. E de repente o filho decide parar na estrada para lanchar, sei lá, fazer alguma coisa. E demora a retornar para a mãe. E ela já com o coração ansioso, preocupado pela viagem do filho. E não aguarda nenhum momento, não, mas já liga para o filho já preocupada, porque passou do horário dele ligar, passou do horário dele avisar que tinha chegado, mas com medo, com temor. Às vezes esse tipo de oração, não vou dizer que ela não é ouvida por Deus, de jeito nenhum. O Senhor ouve, o Senhor, graças a Deus, que o Espírito Santo é que intercede por nós. Eu imagino, assim, como Deus falando humanamente, né? Como Deus ficaria se Ele ouvisse todas as nossas orações. No sentido de ouvir tudo que a gente fala, no contexto que a gente vive. A gente ora por um filho, que ele faça boa viagem, tudo e tal, mas fica com o coração apreensivo, angustiado, temeroso de acontecer algum acidente. Não deu nem uma hora, a pessoa já está querendo saber se o filho chegou, se não chegou, com muito medo, muita ansiedade. Então essa oração, ela não foi uma oração de fé, não foi uma oração de confiança e descanso, foi uma oração de angústia. Na verdade, ela estava expressando o medo dela. Ela não estava colocando o coração dela naquela oração. E às vezes a gente erra muito, sabe, irmãos? Irmãs e irmãos. Então, eu queria desafiar vocês para entrar em alguns períodos de oração e não falar nada, apenas ouvir o que Deus tem para falar. Talvez não seja nem preciso você apresentar todos os pedidos de oração que você anotou durante a semana de toda a congregação que você ajuda. Então eu queria desafiar você a isso. Entre no seu quarto, fique lá ouvindo Deus, ouvindo o coração do Senhor. Fique quieto. E aí eu me lembro de um texto que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46
versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Aí, se você for lendo esse Salmo de número 46, ele vai começar se colocando como refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Depois você continua lendo esse Salmo 46. Eu queria deixar esse recado e essa orientação para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queria desafiar você a fazer isso. Tenha esse hábito de entrar no seu período de oração para ouvir. Ouvir. Nós temos muita dificuldade para ouvir. Nós precisamos exercitar esse dom de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a mim e a você, o que o Espírito diz à igreja. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que o Senhor traga calma ao teu coração, que o Senhor traga confiança ao teu coração, sabendo que não é pelas tuas orações ou pelo teu choro que você vai convencer Deus de fazer alguma coisa. É pelo propósito dele. Então, vamos nos acalmar, vamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.